caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Amém? Amém. Acredito que todos já ouviram sobre a história de Jonas. É uma passagem que nos traz a refletir bastante sobre como devemos ser obedientes à palavra de Deus. Todos, se formos ler o livro de Jonas, vamos ver quando Deus chama Jonas, pede para Jonas se levantar e ir até a cidade de Nínive para pregar o arrependimento para aquela cidade. Jonas fez todo o processo. No meio do caminho, quis fugir e houve toda a consequência. Mas o que eu quero trazer não é exatamente sobre esse trecho de covardia de Jonas, o período de covardia, onde ele, em algum momento, ele tremeu quando viu que o chamado era grande. Eu não quero trazer essa reflexão. Se a gente for ler no capítulo 4, vamos ver que após Jonas se arrepender, ter se acovardado, e em certo momento voltou atrás, aceitou o chamado, pregou o arrependimento à cidade de Nínive. E no versículo 10 que eu acabei de ler, que vai dizer, quando Deus viu que aquele povo se arrependeu do que estavam fazendo e decidiram voltar-se a Deus, Deus olhou e falou, há um arrependimento do caminho antigo, há um arrependimento de costumes antigos, há um arrependimento de uma prática antiga. O povo se arrependeu. Podemos trazer para a nossa vida hoje. Precisamos nos arrepender de costumes, de manias, mas ainda esse não é o ponto que eu quero chegar. Após a cidade se arrepender, Deus mudou de ideia. Se arrependeram. Quando a gente se arrepende, Deus dá o perdão. Foi o que Nínive obteve. Foi o perdão da parte de Deus. O perdão da parte de Deus. Uma curiosidade é que após Jonas aceitar o chamado, passar por toda aquela dificuldade no chamado dele, Jonas pregou arrependimento. E o que Jonas mais ansiava era Deus, porque a mensagem que Jonas pregava era: se arrependa, porque Deus vai destruir vocês. E Jonas, em certo momento do seu lado humano, seu lado do ser humano, acreditava muito nessa palavra, que Deus iria fulminar aquela cidade por conta das práticas, das idolatrias. Jonas, após passar 40 dias ministrando sobre isso, arrependimento, ele senta em um monte e espera o fogo do céu cair, espera a cidade ser destruída. Uma curiosidade é que esse texto que eu acabei de ler que diz que Deus se arrependeu, aquele povo obteve perdão. Então, consequentemente, aquele povo não iria ser mais consumado, aquele povo não iria ser mais destruído. Mas Jonas aí no seu coração estava esperando. A gente pode imaginar que Jonas sentado num monte, esperando a mão de Deus sobre aquele povo. Deve ser agora. Deus vai mandar o fogo, vai destruir aquele povo idoso, aquele povo com práticas que não agradavam a Deus. O curioso é que Jonas esperou. Mas Deus já havia dado perdão para aquele povo. E Jonas, em certo momento, Jonas ele fica meio confuso. Mas ora, acabei de pregar que Deus iria destruir a terra, mas até agora nada. Será que eu preguei errado? Será que Deus se arrependeu? O que está acontecendo? E logo após Jonas passar um certo período naquele monte e não vendo o agir de Deus como ele esperava, como ele ser humano. E muitas vezes como nós queremos que aconteçam as coisas do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito. É do jeito que é determinado por Deus. Verdade. Então nós precisamos entender isso, que não é da forma que nós queremos. Não é da forma que nós queremos. Verdade. É da forma que Deus quer. Aleluia. Ele é o dono das nossas vidas. Glória a Deus. Somos obra dele.
E o engraçado é que em certo momento Jonas tanto esperar, o que Deus faz? Deus faz crescer uma árvore para fazer sombra para Jonas. Faz sombra para Jonas, para cobrir ele daquele sol escaldante. E em certo momento, em determinado momento, Jonas fica alegre, porque a sombra para ele, penso eu que ele imaginou o seguinte: se tem uma sombrinha aqui, está melhor, então eu posso esperar mais tempo e ver o fogo, e ver Deus consumir aquela cidade. Mas no dia seguinte, o que Deus faz? Deus queima aquela árvore que faz sombra para Jonas, destrói a sombra de Jonas. E isso é engraçado. Se você, eu convido a todos vocês a lerem profundamente o livro de Jonas, porque a gente consegue ver que apesar de todas as circunstâncias, de todos a covardia de Jonas, todos os questionamentos de Jonas a Deus, como Jonas se relacionava com Deus. Após a sombra, a árvore que fazia sombra para Jonas desaparecer, Jonas se entristece e fica furioso. Mas olha, havia sombra aqui. Para onde foi essa sombra? Estava tão gostoso aqui na sombrinha, tranquilo. Estava só esperando agora a mão de Deus pesar sobre aquele povo. E em determinado momento Jonas questiona Deus, fica irado. Mas cadê essa sombra? Cadê? Estava tão boa. E aí que é o curioso. Deus fala profundamente com Jonas. Jonas, por acaso você tem mais compaixão dessa árvore que você não plantou, que estava fazendo sombra para você? Você tem mais compaixão dela do que daquele povo de Nínive, aqueles milhares de povo? Você achou ruim que eu destruí essa árvore que fazia sombra para você, mas você, há momentos atrás, você queria que eu destruísse aquele povo. E é curioso isso, porque Jonas, ele sente mais compaixão daquela árvore que ele não plantou, que fazia sombra para ele. Ele sente mais compaixão para aquela árvore ter desaparecido, mas não tinha compaixão daquele povo. Queria que Deus queimasse aquele povo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Nada acontece da forma que nós queremos. Por mais complicado, por mais confuso que seja a situação, confiar que é Deus. É Deus que descreve, é Deus que guia, é Deus que coloca cada coisa no lugar. Mas nós precisamos confiar nele, nós precisamos ter a intimidade. Até mesmo no momento difícil a gente questionar Deus mesmo. Deus, mas é isso mesmo? Deus, me ajuda. Deus, eu não estou entendendo. Nós precisamos nos achegar assim, porque Ele quer que nós sejamos íntimos o suficiente para pedir para que Ele nos seja claro, para que te desembarace toda a confusão da nossa cabeça. E essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês. Nada é da forma que nós queremos. Nada é da forma que nós queremos. Nós precisamos entender que se nós estamos dentro do propósito, se nós estamos dentro do que Deus determinou para a gente, por mais dificultoso que seja, por mais embaraçoso que seja o caminho, mas no final Deus vai cumprir o propósito. E o propósito de Deus era o arrependimento daquela cidade de Nínive. O arrependimento era que aquele povo se arrependesse, porque Deus ama cada um de nós. E não é diferente com o povo de Nínive. Por mais idólatras que fossem, por mais pecadores que fossem, mas Deus tinha um arrependimento para eles, Deus tinha um perdão para eles. Então é essa passagem que eu quero deixar reflexivo para os irmãos. Amém? Amém.